Para você, o trabalho é tortura ou prazer? O quanto você fica animado com a chegada de uma segunda-feira em comparação com uma sexta-feira? Já se percebeu diferente com frequência em termos de humor e disposição nesses dias? E se sim, o que isso pode significar de uma maneira mais profunda? Eu sou a Carol Kaplan, da Vagas. E eu, a Cassiana Buozzi, da Lifelong Workers. No episódio de hoje, falaremos sobre o significado histórico da palavra trabalho e reflexões sobre se ainda faz sentido nomear o que fazemos desta forma, trabalho. Como podemos transitar em direção a trabalhos que fazem sentido para nós. E benefícios do que acontece quando ressignificamos o trabalho. Agora, voltando para o papo sobre o trabalho ser prazer ou tortura, Cássia, o que a gente tem hoje em termos de dados assim relevantes para iniciar as nossas reflexões? Socorro, gente! Olhem isso. A rotatividade de funcionários teve um crescimento de 82% nas empresas brasileiras nos últimos 3 anos. Muitas empresas andam quase que desesperadas porque a taxa de turnover está num nível jamais visto. O que é isso, minha Nossa Senhora dos Trabalhos? Alguma coisa de errada não está certa. A maior parte das pessoas que você conhece está feliz no seu trabalho? Cássia, você sabia que a provável origem da palavra trabalho é tripalho? Que horror, que Carol. Era um instrumento de tortura? Que horror! Gente, eu amo trabalhar, longe de ser tortura para mim. Na verdade, o coitado do tripalho era uma ferramenta de trabalho, justamente, usada pelos agricultores para bater trigo e espigas de milho para rasgar e esfiapar. Mas os romanos também a usaram para torturar pessoas. E é desse instrumento que veio o verbo trabalhar, que começou significando torturar alguém no tripalho. Uma das coisas mais tristes que eu acho é relacionarmos a ideia de trabalho com um fardo que temos que carregar, ou mesmo com tortura. Ou seja, para mim, o problema talvez esteja na própria ideia aí que temos sobre trabalho. Especialmente aquele que trabalhamos pura e exclusivamente esperando uma troca financeira. Cássia. E o que é trabalho para você? Trabalho... Bom, para mim, trabalho é uma forma de não estarmos aqui nesse mundo só de passagem. Tipo, ao Léo. Pois é, a gente quer trabalhar, mas em alguma coisa que faça sentido pra gente. Isso é possível hoje em dia? Se for, que outras palavras a gente poderia usar para falar sobre trabalho, mas com esse outro significado? Olha só. Trabalho vem de tripalho, que a gente já falou. Labor vem de lavoura. E lavoura é muito importante, claro. Mas tem tudo a ver com a nossa domesticação da natureza e de nós mesmos. E com a própria noção de que natureza e humanidade são coisas diferentes. Ou seja, de que a gente, de alguma forma, não faz parte da natureza. E isso não é verdade, porque nada é não natureza. E tem mais uma palavra, que é serviço. Só que essa palavra vem de servitium, que é escravidão, servidão, vem de servos, escravo. Ou seja, parece que a gente está sem opções. Nenhuma delas parece ser boa o suficiente para descrever o que a gente sente que o trabalho é quando a gente trabalha por propósito em alguma coisa que tem tudo a ver com a gente. Eu me recuso a aceitar não ter saída, Carol. Será que só eu gosto de trabalhar, de me sentir útil, de sentir que o trabalho é o meio pelo qual eu me desenvolvo, evoluo o tempo todo? O meio pelo qual me relaciono comigo mesma e também com o mundo? Agora, a pergunta que eu me faço hoje é: faz sentido, gente, se matar de trabalhar? Ora para acumular e nem temos a certeza de que teremos saúde aí para usufruir de qualquer acúmulo possível. Ora para pagar prazeres imediatos de escapismo pelas insanidades que ajudamos a retroalimentar a gente. Isso sem nem falar de nos matarmos de trabalhar para pagar conta básica para ter um mínimo de dignidade nas nossas vidas, né? Faz sentido se matar de trabalhar ou aceitar o trabalho como um fardo apenas para ganhar dinheiro? E aqui a gente precisa fazer uma observação importante. A gente está num país em que hoje metade da população passa fome. Se você não tem nem o que comer, como é que você vai questionar uma oferta de trabalho? Sendo trabalho fardo ou alegria, trabalho é trabalho e sem ele não tem como pagar as contas. A possibilidade de ter dinheiro guardado para poder parar um tempo para pensar e redirecionar a própria carreira é para poucos. Para quem está acostumado com um nível de consumo mais sofisticado, pode e quer se planejar para viver essa transição sem sacrificar seu modo de vida e também
para quem tem um nível de consumo simples e não se sujeita a aceitar trabalhos que firam seus valores. Todas as pessoas trabalhando com e por propósito parece só ser possível quando a desigualdade mundial for menor. É isso que você tem observado, Cassi? Pois é, Carol. Com certeza é muito mais fácil questionar o sentido do trabalho quando se tem algum apoio, seja da própria reserva de dinheiro, seja do governo, que é o caso de países mais ricos, né? Ou ainda do seu círculo social, por exemplo, seus amigos, família. Mas eu também tenho observado que mesmo para as pessoas menos abastadas, digamos assim, o choque com seus valores está começando a pegar. As pessoas estão cada vez mais aumentando os seus níveis de consciência, Carol. Quais são os cenários futuros do trabalho que nos aguardam se seguirmos trabalhando para retroalimentarmos as doenças em nossa sociedade, mesmo que parcialmente? Tapar um buraco sempre destampando outros e normalizando isso tende a nos levar para onde? Para nos sentirmos cada vez mais felizes e prósperos? Esquisito, minha gente, muito esquisito. O que é que não estamos entendendo, gente? Mesmo quando se tem recursos, não é fácil seguir um caminho que faça sentido pra gente. Eu sempre gostei de escrever, mas eu não usava tanto essa habilidade no meu trabalho anterior, quando eu trabalhava como arquiteta. Precisou acontecer a pandemia para eu mudar o rumo da minha vida profissional e me reconectar com talentos que eu tinha e eu mal usava. Quais foram os insights que te levaram a querer mudar a sua relação com o trabalho, Cassi? No meu caso, esse chamado aconteceu por volta de 2011, depois de quase 20 anos atuando na indústria automobilística. Eu fui me conscientizando a cada dia mais sobre os novos problemas aí do nosso mundo. E aí eu me dei conta de que estava ajudando a sustentar todo um sistema bem degenerativo, ou seja, que gera doenças sistêmicas, como já explicamos em episódios anteriores. Então, por melhor que fosse a empresa que eu estava, do ponto de vista de ser uma boa empregadora, com um bom cargo e salário, eu comecei a me sentir culpada. Além de me perceber infeliz, somatizando aí com outras questões na época. Não nego, Carol, que foi um tanto desafiador enxergar e ter que lidar com isso. Porque no fim, claramente a conclusão era que eu tinha que sair desse sistema. Senti medo, gente, de perder status, amigos, de não voltar a ganhar bem como eu ganhava. Eu senti medo de não poder ter poder aquisitivo para viver aí alguns sonhos ainda não vividos, como viajar, por exemplo. Senti medo, inclusive, de fracassar no meu processo de transição e ter que explicar isso para o mundo. Acima de tudo, no me permitir sentir essas coisas todas, eu também acabei sentindo quanto eu estava viva. Parecia que um efeito tipo anestésico assim tinha passado. Para seguir vivendo bem e com a consciência tranquila, leve, eu teria que mudar. Então eu decidi que meus medos não me paralisariam. Pelo contrário, resolvi ressignificá-los. Tudo que gangrena, morre. Aos poucos, Carol, eu fui tateando aí como eu poderia ajudar na construção desse mundo melhor, começando por mim mesma. Na verdade, tudo sempre começa na gente, né, gente? Eu engravidei em 2014, ainda trabalhando nessa empresa e já planejando uma transição. E me pegava pensando, com frequência nisso aqui, olha só. Que história eu contaria para o meu filho quando ele crescesse sobre a minha corresponsabilidade no mundo que eu teria ajudado a destruir? Mesmo que sem querer, se é que você me entende. Isso pegou forte para mim. O mundo poderia estar em chamas se continuássemos ignorando os sinais da nossa autodestruição. Definitivamente, imaginar esse cenário futuro possível mexia demais comigo, Carol. Que legado para as próximas gerações você está ajudando a construir? Eu necessitava de um trabalho com muito mais sentido para mim e senso de propósito coletivo. 10 anos atrás, esse papo não era nada comum na maior parte das organizações, nem mesmo entre amigos. Por eu gostar e estar envolvida com questões complexas, até à frente aí do nosso tempo, que questionavam demais o status quo, na época eu enxerguei o caminho do empreendedorismo como uma possível solução para fazer as coisas acontecerem. O empreendedorismo certamente é um dos caminhos, mas não é o único. Há tantos caminhos como pessoas. O meu caminho, por exemplo, é praticamente o contrário do seu, Cassi. Eu senti o chamado para trabalhar para um bem maior desde o colegial, antes de escolher a minha profissão. E eu posso dizer que esse chamado, inclusive, influenciou a minha própria escolha por arquitetura. Aí eu passei pelo empreendedorismo, né? E agora eu cheguei ao corporativo,
onde, trabalhando na Vagas, eu posso impactar a vida de muito mais pessoas do que conseguia com a arquitetura. Que trabalhos com sentido existem hoje? Hoje, há cada vez mais empresas com propósito. O empreendedorismo social está ganhando cada vez mais força e há outros movimentos acontecendo paralelamente, como a cultura da doação, por exemplo. Ser do bem é algo cada vez mais valorizado. O ESG, por exemplo, está se tornando uma ferramenta incontornável para o mercado de investimentos. E nem estamos falando aqui de todas as coisas legais que estão acontecendo. Com todos esses movimentos, aos quais certamente vão se somar cada vez mais outros, está cada vez mais possível trabalhar por propósito. Uhul! E pensar que há 10 anos havia apenas as ONGs, ou seja, muito menos oportunidades de ativismo conectadas a emprego. E se a Vagas existe para gerar encontros de valor entre profissionais e empresas, não consigo ver geração de valor maior do que as pessoas querendo trabalhar em algo que faça sentido para elas, encontrando empresas que trabalham por causas nobres e vice-versa. Porém, mesmo que a tecnologia possa te ajudar, você ainda vai precisar entrar com os dados. Ou seja, você precisa saber quem você é e o que você quer. Para saber essas respostas, é preciso se permitir se autoconhecer melhor. Sempre achamos que nos autoconhecemos bem, mas na verdade, bem poucos de nós temos o luxo do tempo para fazer isso. Já parou para pensar? Outro ponto importante é descobrir, entender e respeitar os seus talentos. O que é que te faz entrar no flow? Eu amo estar no flow. Isso faz com que eu trabalhe nas nuvens, assim, sabe, gente? Ou melhor, descendo tobogã natural, que nem criança, assim, sabe, em corredeira. Acho que combina mais com a ideia de flow, né, gente? Quando a gente estava falando sobre as palavras que a gente tem para se referir a trabalho, né? Parece que a gente está meio sem opção, né? Para diferenciar, assim, o trabalho prazer, flow, uhul, né? Do trabalho tortura. O que você acha? Mas vamos encontrar, Carol. Eu confio nisso. E você que nos assiste, qual novo nome daria para a ideia do trabalho prazer, trabalho com sentido que estamos falando nesse nosso episódio? Comente aqui nesse vídeo e construa essa ideia com a gente. Será que estamos chegando numa era em que cada vez mais pessoas vão ouvir e seguir os seus chamados? Os seus fluxos mais naturais? Eu acredito que a valorização da cultura do bem incentiva as pessoas a seguirem as suas intuições e irem na direção do que faz sentido para elas, do que faz bem para elas. Sensacional. É isso aí, galera! Conversando com duas pessoas nesses últimos dias, as quais eu gosto bastante, assim, de seus pulsares vibrantes aí quando trabalham, eu pedi que elas me contassem como eram os seus trabalhos. Elas me disseram algo muito próximo do que eu mesma sinto. Eu não sinto que estou trabalhando. O meu trabalho hoje é diversão. É a obra da minha vida. É a mais pura expressão do meu ser. Tudo que eu faço e com quem eu lido hoje faz sentido, até os problemas que surgem. Nada é maçante. Me parece que o verbo, a ação em relação ao que vivo, não é mais esse, tipo, trabalhar. Assim como esses meus amigos também sentem isso, porque de fato é muito prazeroso para mim fazer o que eu me proponho a fazer. Eu tenho vivido para a ressignificação dos nossos trabalhos, da renda e da vida. E ao me ressignificar com essas questões, eu ando pensando se eu não deveria aí me referir ao que eu faço profissionalmente de alguma outra forma. Será que a palavra trabalho tem futuro? Cassi, a melhor palavra que eu encontrei vem do sânscrito. E ela é assim, seva, significa um serviço realizado sem qualquer expectativa de resultado ou prêmio por sua realização. E já faz parte desse conceito que esses serviços podem ser tanto realizados em benefício de outros seres humanos, como da sociedade em geral. O mestre Cortella propõe nos referirmos ao trabalho como obra, e não trabalho, como uma tradução da palavra grega poiesis, que, citando Cortella, significa minha obra, aquilo que faço, que construo, em que me vejo. A minha criação, na qual crio a mim mesmo na medida em que crio no mundo. Bonito, né? Uau! Amei essa também, hein? Obra que vem do grego poiesis. Me remeteu a obra-prima, poesia. E é interessante a gente perceber que vai buscar palavras mais adequadas ao que a gente entende como trabalho, aquilo que a gente sente mesmo, em civilizações que são tão antigas. Isso é um sinal de que algo que havia se perdido está sendo recuperado agora. Como as culturas são vivas, né, como a gente falou no episódio 3, a gente até pode incorporar outras palavras ou formas de falar nas nossas
como está acontecendo agora com a linguagem inclusiva, por exemplo. Esses processos levam um tempo, mas é isso aí. A gente tem que respeitar o tempo das coisas. Trabalho é que não dá mais vontade de usar, né, Cássia? Mas sabemos que a gente vai usar essa palavra por mais um tempo ainda. Mas podemos usar já tendo esses outros significados em mente. Isso aí, Carol. Vale lembrar que estamos vivendo momentos de transições profundas. E nas transições, muitas coisas podem ficar em desequilíbrio. Afinal, estamos metamorfoseando, enquanto não sabemos ainda no que nos transformaremos. Não temos como harmonizar cada pecinha a todo instante, até porque muitas delas não terão mais o menor sentido nessa nova era. Ou seriam eras, Carol? Você que nos escuta, fácil? Definitivamente não. Possível? Plenamente possível. Se vale a pena? Eu ressignificaria essa também. Eu diria, vale a vida? Sim, vale. Eu precisei desapegar de muitas coisas para poder viver o que vivo hoje. Mas eu vivo. Vivo me divertindo e ganho dinheiro com isso. E convivo com diversas pessoas que passaram aí por transições de carreira e ainda estão passando. Além de estarem servindo a algo com muito mais valor e sentido para cada uma delas e para o mundo. E você, como anda a sua relação com o seu trabalho? Vale a vida?